Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast aqui do Clube dos Produtores, exclusivo para alunos ao vivo aqui, que no final eles podem perguntar, participar. Falei de galinha poideira, falei de ração, já tem aparecendo uma galera aqui que a gente vai falar. Então vamos lá, quantidade de ração para uma galinha poideira é o tema de hoje. Hoje um pouco mais atrasado, estou aqui igual um caco. Ontem a gente começou o projeto do podcast, do bate-papo, onde eu expliquei lá, passei mais ou menos 1 hora e 20 falando sobre o projeto, falando de nossa trajetória. Inclusive, hoje, 11h15 da manhã, vai estar liberado o áudio no YouTube. Ontem foi liberado já o áudio nas plataformas, no Anchor, no Spotify, no Deezer. E eu vou colocar o link aqui no canal dos alunos do Clube dos Produtores daqui a pouquinho, logo depois que eu colocar esse daqui. Então não deixe de acompanhar tanto o canal do podcast e as plataformas digitais do podcast também. Hoje o bate-papo vai ser com o Ricardo Dornas. Hoje eu estou falando no dia 20/4. Então se você quiser acompanhar ao vivo os bastidores, você segue a gente no Instagram, porque eu ligo ao vivo no Instagram lá. Ou se torna membro do podcast Sancaipe, mas as vagas ainda não estão disponíveis, mas logo, logo estarão. Vamos lá. A gente falando de quantidade de ração, eu tinha até divulgado aqui antes galinha caipira, mas hoje o foco é galinha poideira, galinha caipira poideira. Então a gente não vai falar de abate nesse momento. A gente vai falar especificamente de galinhas poedeiras. E a gente falando de quantidade de ração, a gente tem que entender que as galinhas especializadas de postura, as galinhas que foram feitas, desenvolvidas com a intenção, com a exclusividade de colocar ovo, não é uma galinha que você vai criar para engordar, para ter carne, é uma galinha que você vai criar para a produção de ovos. Ela tem normalmente um consumo menor de ração por dois motivos. Primeiro, porque é uma galinha que não é tão grande, é uma galinha de certa forma pequena para os padrões de uma criação para abate. E também é uma galinha que foi desenvolvida para não comer tanto. Ela não pode desenvolver tanto, engordar tanto, porque terão problemas de postura. Galinhas que desenvolvem muito rápido têm a tendência de começar a botar ovo muito rápido, antes de 17 semanas. Tendência, isso não é o concreto, né? Não quer dizer que vai acontecer, mas tem a tendência de começar antes. E galinhas que começam a botar antes de 17 semanas, você vai ter problema. Tem gente que acha que quando a galinha começa a botar antes, está ótimo, está maravilhoso, porque começou antes, mas na verdade uma galinha que começa a botar antes, ela acaba não tendo pico de produção. Então você no ciclo você vai ter menos ovos e você tem a grande chance de ter ovos pequenos aí de forma constante, sem conseguir com que eles tenham um tamanho um pouco mais comercial, vamos dizer assim. Então você precisa ter cuidado com isso. Falando de modo geral, a fase inicial, para quem não tem um conhecimento mais avançado em relação à nutrição, e até mesmo para você garantir uma biossegurança, garantir uma proteção para suas aves, é interessante que de 7 a 12 dias você deixe ração à vontade. Você deixe... Vou fechar a porta aqui. Você deixe ração à vontade para os seus animais, porque eles vão comendo de uma forma constante. Tente não ficar muito encucado em relação eu estou gastando demais. Nesse período de fase inicial, no início começou a alimentação sólida 12 a 14 gramas por animal. Até 12 dias, ele vai ter passado aí para 25, 26 gramas por animal.
Então, não é algo assim tão extraordinário, a não ser que você tenha comprado mais pintinhos do que você realmente teria condição de sustentar. Então, essa quantidade é uma quantidade mínima que não vai atrapalhar tanto assim o seu processo. Você não vai estar com tanto problema assim no seu processo. Inclusive, esse 14, 25 gramas é um valor assim bem, entre aspas, elevado. Nem todos conseguirão e às vezes até menos do que isso. Ok? Na primeira semana, com certeza aí você vai chegar em 10, 12, somente na segunda semana para chegar em 12 dias, ou até mesmo chegando em 14 dias, elas vão estar comendo aí 20, 25 gramas. Então não é algo de tão extraordinário. Entre 12 e 25 gramas nos primeiros 12 dias. Utilize uma ração pronta nesse período, é a melhor opção, porque ela já vem com anticoccidianos, anticoxidiáticos, ela já vem com uma mistura bem balanceada. Então, você comprando uma ração inicial, você vai utilizar nesses primeiros 7, 12 dias, que seria a fase pré-inicial. Então, não confundam. A galinha é a que tem fase, não é a ração que tem fase. Então, é a fase pré-inicial, entre 7 e 12 dias, você dá uma ração inicial. Comercialmente, ela é chamada uma ração inicial. Mas a fase do pintinho é uma fase pré-inicial. A partir daí, a gente vai para finalzinho de segunda semana, iniciozinho de terceira semana. E aí você, para reduzir custo, ou dependendo da condição, às vezes tem alguém que mora muito perto de uma fábrica de ração, consegue um preço legal, né? Então é coisa para ser analisada. Não existe melhor nem pior. Existe uma tendência de você fazer sua própria ração ser mais barata. Mas, às vezes, dependendo da condição, da região, do acesso de cada um, consegue rações mais baratas, prontas. E você tendo algo pronto, você faz pequenos ajustes, quando necessário. Quando você tem algo que você mesmo faz, tem todo o problema de armazenamento, de mistura, de composição de fórmula e etc. No e-book de nutrição, existe aí diversas fórmulas para você fazer e também tem as questões principalmente de fatores de influência que podem ou aumentar ou diminuir algum percentual, então precisa entender de nutrição e lendo o e-book você vai entender melhor. A partir aí da terceira semana, final da segunda, então a partir de 13 dias, e início aí da semana 3, então você vai normalmente aí até 20, 21 dias, seus animais vão começar a comer um pouco mais. Aí você vai sentir um pouco de diferença em relação ao que era um pintinho para o que é um pinto, por assim dizer. Fêmea, no caso, que a gente está falando de poedeira. Então, visualmente, você vai perceber que existe uma tendência de descontrole, onde os animais começarão a comer desesperadamente. Principalmente se você tem um espaço muito longo entre um abastecimento e outro. Então, aqueles conceitos lá de ração disponível, ao invés de ração à vontade, precisam ser mais trabalhados aí na mente de cada um. Principalmente regulagem de comedouro. A gente fez, inclusive, aula sobre isso na comunidade nas últimas semanas. E aí você faz abastecimentos mais constantes numa quantidade mais controlada. Terceira semana, vamos imaginar algo em torno de 30 a 35 gramas por ave que você vai ter na cabeça. É bom eu fazer um parêntese aqui, que essas quantidades são as quantidades de necessidade e não de capacidade. Se você colocar mais, tem a tendência de alguns animais comerem mais. Então, você vai regulando essa quantidade diariamente e você acompanha desenvolvimento e saúde. Desenvolvimento e saúde. Muita gente diz, mas os animais estão morrendo de fome. Aí eu não sei como é que a pessoa olha para o animal e identifica que ele está morrendo de fome. Eu tenho um cachorro aqui
Por exemplo, eu tenho 5 filhotes aqui de pastor alemão, onde eles comem, eles estão com janeiro, fevereiro, março, abril, eles estão com 4 meses e comem desesperadamente. Se vacilar, um filhote de 4 meses come mais do que um adulto, que eu tenho um animal adulto de 3 anos, beirando 4 anos. Se vacilar, come mais. E quando sai parecendo uma bola que se jogar no chão, ele sai rolando. Então, existe essa vontade, esse ímpeto de comer mais. Se você der, vai comer mais. Então, você precisa estar colocando a quantidade correta para você controlar seu bolso e observar desenvolvimento. Meus animais não estão desenvolvendo. Por quê? Porque tem pouco comedouro? Porque tem alguns comendo muito e outros comendo pouco? Porque minha água não é adequada? Meus animais não estão hidratados? Aqui é muito quente, tem muita umidade, pegaram doença? É a primeira coisa que vocês têm que investigar antes de querer colocar mais ração. Porque o bolso começará a apertar a partir de agora. A partir da 4ª semana, e aí vai se estender aí praticamente toda a fase inicial, você vai ter animais aí com consumo mais ou menos aí. A fase inicial de poedeira, você pode levar aí até mais ou menos a semana 6, né? 6 vezes 8, 48. Então, assim, entre semana 5 e a semana 6, você vai ali, eu sempre indico 42 dias, você vai ter esse consumo de até mais ou menos umas 40, 30, 40 gramas para cada animal, até essa fase inicial, 42, 45, 48 dias, 6 semanas. Isso é necessidade. Suas galinhas vão estar mais ou menos nesse padrão, consumindo mais ou menos esse padrão de quantidade. De 25 a 40 gramas. Poedeira, como eu disse, come um pouco menos. Então, se você está com uma poedeira muito pequenininha, GLK, por exemplo, é bem possível que ela esteja comendo ali entre 25 e 30. Se você está com a Isabral, é possível que ela esteja comendo 30, 35 gramas por dia. E aí você vai controlando, porque nessa idade, 6 semanas, saindo da fase inicial, você já vai estar com o peso esperado aí entre 400 e 500 gramas por pintinho. Se fosse para abate, já era para quase 1 quilo. Mas poedeira, você já está aí mais ou menos com 400, 500 gramas. Se você tiver com o animal aí com 1 quilo, tem alguma coisa errada. Ok? Ou comeu demais, ou é outra linhagem. Você pode ter sido enganado. Tem que prestar atenção. Porque a especializada de poedeira ela não vai estar tão grande assim. Passando nisso, a gente vai para a fase de cria e recria. A casa de cria e recria, você vai aí de 42 dias, 45 dias até 18 semanas. Né? 18 semanas, você vai estar aí mais ou menos com 120, 126 dias. 120 dias, né? O iníciozinho de 18 semanas é quando se espera da possibilidade da galinha começar a pôr, entre 18 e 20 semanas. E aí, durante esse período, você vai passar mais ou menos um período aí de corre-corre também. Essa fase de cria e recria é uma fase que os animais começam a realmente comer um pouco mais, a estar um pouco mais desesperado. Por quê? Porque é a fase que está se pedindo muita energia, é a fase que está se controlando proteína, que o animal está ganhando corpo, que o animal está se estruturando. O animal está se estruturando para poder aí sim começar a engordar e formar o corpo ideal para a postura. Certo? Então, eles já vão passar aí das suas 30, 35, 40 gramas, aquele animal um pouquinho maior, lá para as suas 80 gramas nesse período. Então, você vai dar aí gradativamente esse aumento. Você pega esses 120, deixa eu fazer uma conta aqui, 120 menos 42, dá 78. Você pega esses 78 dias e divide por 3 etapas, vamos dizer assim, de 26 semanas,
para você não precisar ficar aumentando todo dia um pouquinho. Então, ou 26 dias. Então, de 26 em 26 dias, você pega essas 40 gramas e aumenta para 80. Você está dobrando, não é isso? Você vai botar mais 40 gramas. Então, você vai dar 15 gramas a mais nos primeiros 20 dias, 10 gramas a mais nos segundos 20 dias e mais 15 gramas. E aí você vai controlar mais ou menos aí. Vai estar mais ou menos nessas 40 gramas de acréscimo. Sempre lembrando, nós estamos falando aqui de uma forma matemática, digamos assim, de números, só que a gente está tratando com um ser vivo, um animal. Então não adianta achar, não é uma máquina, não é botar gasolina que o carro anda. Não é uma máquina, apesar de ter pessoas que acham que galinha é uma máquina. Você precisa acompanhar o desenvolvimento. Acompanhar para ver se o ritmo de crescimento está igual, está parecido. Então, essa ave ali, no 17 semanas, finalzinho para 18 semanas, ela ainda está com 1,5 kg, 1,6 kg, talvez uma Isabral com 1,7 kg, 1,8 kg, uma GLK, uma poedeira carijó, uma poedeira negra, que são menorzinhas, um pouquinho, 1,400, 1,500. Não é para essa galinha nesse momento, porque com 120 dias você é animal para abate, você já está com 2 kg, 2,2 kg. Não é o mesmo ritmo, certo? Se você tiver com o animal aí com 18 semanas, já com 2 kg, passando de 2 kg, muito provavelmente você vai ter problema de produção. Você vai ter problema de passar de 20 semanas, 22, 23 semanas até botar o ovo. Você vai ter ovo pequeno por muito tempo. Você vai ter ovo, às vezes, com aquela casca mole por muito tempo. Então, você precisa controlar isso. Precisa ter esse controle para você não se perder. A partir daí, você vai começar as fases de postura. 18 semanas, 20 semanas, e aí vai. Pré-postura 1, pré-postura 2 e postura plena. Essa divisão de pré-postura e postura não é pela idade. A idade é uma referência, mas é sim pela quantidade de percentual de postura. Como está seu percentual de postura é que você vai mudar a fase de pré-postura 1, pré-postura 2 e postura plena. Na teoria, se a gente fosse falar em datas, 18 semanas seria pré-postura 1, 20 semanas pré-postura 2 e lá para 28, 27 semanas postura plena. Mas na realidade não funciona assim. Esse entendimento de pré-postura está na quantidade de cálcio a mais que você vai colocar na fórmula da sua ração. Porque quanto mais ovos a galinha estiver botando em sequência, vai existir uma necessidade maior de proteína, mas aí você não faz alteração, você já coloca no início da postura a quantidade certa e aí vai. Já de cálcio, você precisa ir aumentando gradualmente. Porque se você der muito cálcio antes da galinha começar a pôr, isso vale para animais de abate, isso vale para galo e etc., você tem a chance de você ter problemas de artrite, você tem a chance de ter problema renal, devido a esse excesso de cálcio. Então, é um cuidado que você tem que tomar. Então, começou a postura, você começa a mudar a sua ração de forma gradual, também para a galinha não estressar e também para não mexer aí no sistema digestivo, no sistema circulatório e no sistema reprodutor. Então, o ideal é, começou minha postura, independente da data, o ideal é que seja entre 18 e 20 semanas, e aí a gente está falando em relação à estratégia, né? Em relação ao financeiro. O ideal é que seja entre 18 e 20 semanas. Mas quando a galinha começar a pôr, quando você está entre 10%, você começa a mudar a sua ração, volta a aumentar um pouco o nível de proteína. Se você está dando ração pronta, não precisa esquentar a cabeça, é só dar a ração de postura. E começa entre 2% até 2% de um nível de cálcio maior, um suplemento de cálcio, farinha de carne, farinha de osso, etc. Então, só foi aqui para dar um pouquinho de fórmula, mas hoje a gente vai falar de quantidade.
Então, com 18 semanas, você já está com o animal aí mais ou menos com 1,5 kg, subindo para 1,6 kg, aí em média, né, entre o animal maior e o animal menor, comendo essa entre 60 e 80 gramas por dia. A partir dessa postura, começar a colocar ovo, tente padronizar umas 100 gramas por dia, enquanto ela estiver na pré-postura 1 e pré-postura 2. Que pré-postura 1 seria um percentual de 20%, pré-postura 2 seria um percentual entre 50% e 70%. E aí você vai tentar padronizar a partir dessa postura de 10% a 20%, 100 gramas por dia. Você tem a chance de começar a sobrar ração e aí você tem aquela chance de estar testando capacidade de ingestão nesse momento. A gente tem aula dentro do Clube dos Produtores sobre capacidade de ingestão. E aí você faz as regulagens de comedouro para você tentar deixar sempre ração disponível, aproveitando essa postura e aproveitando esse momento de 80 para 100 gramas, ela tendo uma necessidade de 80 gramas, você colocando 20 gramas a mais para poder manter e fazer esses testes de capacidade de ingestão. A partir do momento que você passa desse percentual de 70% de pré-postura 2, entre 50% e 70%, quando você passa de 70%, que aí, digamos que você estará lá próximo a 30 semanas, a 28 semanas mais ou menos, 25, 28 semanas, de 25 a 28 semanas, você tem uma grande chance de estar passando de 70% e você entrar em postura plena. A partir de postura plena, o ideal, no mundo ideal, a partir de 25 a 28 semanas, o ideal é que sua galinha esteja beirando ali seus 2 quilos. E aí você vai começar as 120 gramas. E aí você vai permanecer com essas 120 gramas estrategicamente até mais ou menos suas 65 a 70 semanas, que é quando você começa a ajustar os processos por descarte. E durante esse período de 120 gramas, a partir aí da postura plena, você vai observando capacidade de ingestão. De 15 em 15 dias você testa essa capacidade de ingestão, aumenta um pouco mais. Você usa as técnicas do acréscimo de fibra, de materiais mais fibrosos na sua fórmula. Tem isso dentro do e-book, você lê para você entender. Colocar cevada, se você tiver acesso. Colocar o trigo, se você tiver acesso. E fazer essas trocas aí em percentuais aí para você poder diminuir a fome. A galinha em produção, ela tem uma fome muito grande, principalmente se ela está em confinamento, que não é nosso caso. O complemento do piquete vai dar essa fibra para ela, mas se você vê aí um descontrole, uma insaciez, um estresse elevado, porque estão sempre procurando comida e não encontra, aí você vai precisar usar esses artifícios do trigo, cevada, dentro da fórmula da sua ração, e isso pode ser visto com mais detalhes no e-book de nutrição. E aí você vai estar com 120 gramas controlando. Então a gente fez um apanhado aí desde fase inicial até a fase de postura plena. Espero que vocês tenham acompanhado, entendido. Isso tem descrito também no e-book de nutrição. Se você olhar a tabela com carinho, com calma, com cuidado. Tem gente que olha e passa direto, mas se você olhar a tabela com carinho, com calma, você vai ver que tudo que eu disse aqui está na tabela. Uma variação de percentual um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, porque também não dá para lembrar tudo de cabeça, mas você vai ver que tem ali a tabela de postura de galinhas maiores, postura de galinhas menores, ornamental, para abate de galinhas maiores, de galinhas menores, dupla aptidão, de capoeira, a gente tem todas elas lá. Se você for olhar a tabela com bem cuidado, você vai ver tudo isso que a gente falou aqui. Beleza? Um grande abraço para vocês. Vou abrir os microfones, mas eu vou dizer que eu não vou ficar muito tempo, porque hoje eu tenho pelo menos uma aula da comunidade que eu quero gravar hoje. Eu tenho mais uma live para fazer agora no Instagram.
eu tenho um bate-papo para fazer à noite e a voz vai chegar um momento que não vai aguentar. Então, microfones abertos para quem quiser falar. Então, um grande abraço para vocês, você que está nas nossas plataformas digitais, você que está no Spotify, você que está no Anchor, você que está no Deezer, você que está em outra plataforma que você escolhe por sua preferência, você que está no YouTube. Um grande abraço para vocês, não esquece que tem links aí na descrição. Esse áudio aqui para você estar ao vivo e participar, só sendo aluno do Clube dos Produtores, tem link aí embaixo também. E você que é aluno do Clube dos Produtores, todos os dias de manhã estamos aqui batendo papo. Luiz, quer falar alguma coisa? Luiz entrou aqui, mas eu acho que ele não... Hoje ele está tímido. Um grande abraço a todos e até. Quem estiver ouvindo ao vivo aqui, vai para o Instagram, que daqui a pouco a gente está lá fazendo uma live lá também. Um abraço.